Fala, fala, meu povo! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma aula de segunda, mais um encontro. Eu já estou ficando acostumado. É um programa que eu trago para vocês tudo de fios de PDO. O que está sendo mais discutido, as maiores dúvidas. A gente falou de associação, a gente falou de novidade. A gente sempre traz muita coisa aqui que vai embasar o seu tratamento, a sua terapia, a sua técnica, o seu procedimento com os fios de PDO. Eu sou Ângelo Ferrari e o tema de hoje é um tema que a gente já conversa há muito tempo. Fios de PDO, com nó ou sem nó? Essa é a questão. Lembrei de Tostines. Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Quem conhece isso aí de Tostines? A entrega a idade, né? O que é o tema de hoje? Com nó ou sem nó? Primeiro, eu vou falar para vocês dos pilares da minha técnica, dos pilares de tudo que eu faço. Isso aqui, ó, como sempre, eu trouxe da Coreia. Isso aqui eu me embasei há muito tempo. Quando eu vi isso em um dos cursos, isso aqui foi curso online, mas com a galera da Coreia, com os profissionais da Coreia. E assim, tem muito embasamento que eles preconizam uma técnica. Calma aí. Segura, eficaz e simples. Isso aqui, pessoal, a gente pode desmembrar em muita coisa. Por exemplo, simples, eu posso falar que eu preconizo uma técnica rápida, como os coreanos. A gente lembra da expressão que tem um artigo, chama lunchtime, um artigo que traz essa expressão, lunchtime, por uma técnica simples que dá para fazer na hora do almoço. As coreanas saem, como vocês, a maioria das mulheres aí sabe para fazer unha, para fazer cílio, aquela manutenção. Fio de PDO também precisa ser rápido, precisa ser simples, precisa ser seguro e precisa ser eficaz, porque precisa de manutenção. Então, primeiro de tudo, essa é a minha base, essa é a base que eu vou passar, que eu passo para todos os meus alunos. Todo DRAT sai com isso aqui, ó, na veia, não sai tatuado, não. Acho que pode ser uma próxima tatuagem, hein? Então, galera, o que é o tema de hoje? A base vai ser isso aqui. Eu quero que vocês cheguem à conclusão. Eu vou mostrar com nó e sem nó. Eu vou mostrar o que eu faço, eu vou mostrar o que tem na literatura. E aí, no final da live, a gente vai chegar à conclusão. Com nó ou sem nó. Então, o que é o tema hoje? O tema é a gente apresentar subsídios, apresentar experiência clínica e principalmente, embasamento científico. Embasamento de bibliografia recomendada, bibliografia reconhecida mundialmente. Experiência clínica conta, mas precisa estar muito bem embasado. Eu nunca vou preconizar uma técnica que eu não tenha testado muitas vezes, que alguém já não tenha testado e que não seja segura, eficaz, simples e tranquila, com risco mínimo de intercorrência. Então hoje, isso que a gente vai falar. O que não é hoje? Eu não vou te ensinar. Eu não vou te ensinar a fazer com nó, fazer sem nó. A gente vai trazer conhecimento para vocês escolherem e para vocês se adaptarem à melhor técnica. O tema de hoje, galera, acabei de falar, a gente vai falar toda hora. O tema do nosso encontro de hoje, segunda-feira, aula de segunda 2020, é fios de PDO. E aí a gente fala dos fios de PDO de tração, dos fios de PDO de retenção, com nó ou sem nó. Antes da gente começar, eu vou contar uma historinha para vocês. Eu acho que eu já falei isso em algumas lives. A história do fio de PDO. Vou falar bem resumido. Só vou me atentar ao ponto que tem a ver com o tema de hoje, com nó ou sem nó. Então, o fio de PDO veio da medicina cirúrgica, veio da sutura interna, polidioxanona, material de sutura absorvível, ou seja, o organismo degrada. Então, primeira utilização do PDO, ainda se utiliza hoje, sutura interna. E aí o que muitos não sabem,
O fio de PDO também veio para reconstrução de tendão. Sim, reconstruir tendão. Também foi utilizado para reconstrução de tendão na ortopedia cirúrgica. E uma outra utilização, essa que tem a ver com nó ou sem nó, é de fechamento de feridas cirúrgicas. Por que utilizavam fio? E aí, ó, o fio de sutura é fio liso, né? O fio de sutura para suturar internamente, ponto interno, sutura interna com fio de PDO, é fio liso que a gente faz o nó, faz a sutura, o nó da sutura. Esse fio que eu estou falando para aproximar bordas de sutura é um fio de tração, é um fio com retenção. Por que foram utilizar o fio de tração, o fio retentivo, para aproximar bordas de feridas? Justamente para não precisar do nó. Agora a gente está falando do ponto externo, do ponto na superfície, em pele. O ponto, o nó na sutura da pele também é ruim. Tanto é que tem um posicionamento certo, não pode apertar muito para ter eversão. Então, técnicas de sutura. Então, utilizavam o fio de PDO retentivo para aproximar a borda de sutura sem nó. Beleza? Era isso que eu queria falar para vocês. Vamos continuar. Fio de PDO, com nó ou sem nó. E aí eu preciso falar da tecnologia. Galera, tá vindo muita coisa nova de fios retentivos para o Brasil. Lá fora tá bombando. A gente já falou dos diferentes tipos de retenção dos fios molding. Então cada vez os fios estão ficando melhores. Os fios estão ficando com um gauge maior, ou seja, com uma espessura maior. A cânula, que antigamente era 19G, já tem 18G. Então os fios estão ficando mais robustos, as retenções estão ficando mais robustas. E novidade para você que está aqui comigo. Novidade lá na Coreia. Uma cânula levando 2 fios de retenção ao mesmo tempo. É isso mesmo que você escutou. Em uma tacada só, 2 fios de retenção na cânula. Segura que vai chegar. Para quem não sabe, está acontecendo lá fora, daqui a pouco chega no Brasil. Mas ó, falamos de cutting e molding, falamos da absorção das retenções, comparando a espícula com a retenção, por exemplo, do nosso fio Sculpt da MedBuild, maior retenção, maior retenção para o molding, menor flexão da espícula, tecnologia. E aí, por que, Ângelo, o que isso tem a ver com nó ou sem nó? Confia na tecnologia dos fios. Confia no produto que você está utilizando. E aí, por isso, utiliza produtos com Anvisa, reconhecidos aqui no Brasil. Mas onde eu queria chegar é aqui, ó. 3D, 4D, lá fora já tem 6D, galera. Tô aqui, hein? Tô olhando. Letícia, vamos que vamos. Então, ó, um outro parâmetro. Número de espículas em torno da circunferência do fio. Quanto mais espículas... Tá aqui, ó. Olha o Sculpt. Quanto mais espículas eu ver em torno da circunferência do fio, e aí a gente vai classificar. Antigamente era 1D, 2D. Hoje em dia aqui no Brasil a gente está no 3D, nosso Sculpt 4D. Lá fora já tem o 6D. Sensacional. Então, confia na tecnologia. Os fios cada vez mais estão ficando com maior poder de retenção. E por que a gente precisa discutir se é com nó ou sem nó? A gente precisa dar uma diretriz para vocês na técnica. E aí, galera, essa foi a blusa da foto, ó. O que não quer calar, o que não quer calar. E quem ficar comigo hoje até o final pode ganhar uma blusa dessa, ó. Com nó ou sem nó. Tem a marca Drat aqui no braço. Até, ó, nem meus alunos Drat, nem os Drat tem essa blusa. Essa aqui é só
para ocasiões especiais. Aí, ó. E aí? Pergunta, galera, pode botar na caixinha ou então depois eu abro um stories e aí vocês colocam lá no stories para mim. O que eu estava falando para vocês, olha o sculpt da MedBuild. As retenções são em 360 graus, 4D. Olha a comparação, olha o poder de tracionamento tecidual, de fixação das retenções. E quanto mais fio de PDO, quanto mais material polidioxanona, mais colágeno vai formar, maior vai ser a retenção. Então confia. E agora, ó, eu vou falar a grande sacada que move a gente usar o fio sculpt ao invés do fio especulado. O grande poder de retenção mecânica das espículas no tecido. Quanto maior a retenção mecânica do fio, melhor a gente vai ter a duração do reposicionamento. Então, confia na tecnologia dos fios, confia na tecnologia do nosso sculpt. Uma dica aí de venda. Ah, Ângelo, o sculpt tem um valor um pouquinho mais alto, eu não consigo vender só o sculpt. Para melhorar o teu efeito no decorrer do tempo, para aumentar a duração do efeito da tua terapia, do teu protocolo, alterna sculpt com o especulado. Sculpt, galera, já que vai comprar sculpt, compra sculpt 18G. Sculpt mais grosso. Falei, tecnologia, o fio mais robusto, retenção maior, 18G. O especulado 19G vai alternando. Dica de ouro, bota o sculpt onde tem maior peso. Tem maior peso aqui, bota o sculpt aqui e deixa os especulados para o outro lado. Mistura, que você vai ter um melhor resultado. Tá aí, vamos de literatura. Vamos comprovar o que eu estou falando? Galera, eu já fiz muito fio com nó bem lá atrás. Bem lá atrás mesmo. Mas como eu sempre digo aqui nas aulas, acompanhe o que está acontecendo lá fora. Veja o que está acontecendo lá fora. Porque lá a tecnologia vem primeiro, lá as coisas surgem primeiro, as pesquisas, as maiores pesquisas, é o que a gente está brigando aqui no Brasil, as maiores pesquisas sérias em animais, em humanos, estão lá fora. Então, preste atenção no que está acontecendo lá fora. Esse livro aqui eu tive o prazer de ler antes de chegar no Brasil. Eu fui um dos primeiros a ler esse livro. E aí uma prova viva é a minha amiga Juliana Copedê, que quando eu mandei o que eu estava lendo, ela falou: Ângelo, que livro é esse? Ainda nem está traduzido aqui no Brasil, a gente está traduzindo, é Segredo de Estado. E eu já estava lendo, porque eu trouxe numa das idas, né, que eu fui com a equipe do professor Cledson para Miami. E aí eu pesquisei, tinha esse livro lá fora, comprei e comecei a ler em inglês ainda. Então eu fui um dos primeiros. E aí, esse foi o pontapé inicial para a pulga atrás da minha orelha coçar. E aí, eu comecei a ver que o livro da Irina, aí pesquisei a vida da Irina, uma profissional com mais de 30 anos na medicina estética, uma história enorme com os fios de PDO, a primeira literatura mundial só de fio de PDO, pergunta que não quer calar. Olha no livro da Irina. Tem algum protocolo, tem alguma técnica que ela indica nó? Tem algum protocolo, tem alguma técnica que ela usa muitos fios no mesmo pertuito? E aí eu comecei a pensar nisso. Eu comecei a olhar os desenhos do livro da Irina. E aí eu já comecei a estudar muita física dos fios. Comparando isso aqui com o que a gente fazia, com o que muita gente faz ainda,
Aqui eu tenho um levantamento em bloco, um tracionamento em bloco. O que a gente fazia era a vetorização, os vetores. E eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar o que o pessoal estava fazendo lá e comecei a ver que os fios, eles não trabalham sozinho. Os fios precisam de um estar ajudando o outro. Se cada fio tem um poder de tração e eu tiver vários fios indo até o mesmo ponto, eu vou estar um ajudando o outro. É o levantamento em bloco. É a história do unidos nós somos mais fortes, né? Um paralelo, um em cada pertuito. Então vocês podem acompanhar, livro da Irina. E aí eu comecei a prestar atenção nos meus desenhos. Comecei a mudar aos poucos. Depois que eu fui para a Coreia pela primeira vez, início de 2019, isso aqui ficou mais claro. E aí, quando eu voltei no início de 2019, aí que solidificou essa minha mudança, essa virada de chave para respeitar o poder de tração de cada fio. De cada fio. E respeitar a opinião dos nossos pacientes. Respeitar o feedback dos nossos pacientes. Vocês vão ver alguns casos, o meu caso que eu fiz com nó, ficava um formato de face bem complicado. E lá na Coreia, ninguém quer ter um formato de face com isso aqui muito largo, com muito volume aqui. Que era o que acontecia quando dava nó. Tá? Então, ó, já falei de uma quebra de barreira, volumização aqui, ó, no zigomático. Não é aqui que tem que volumizar. Não é aqui que tem que volumizar. Né? E muita gente chegava, eu não vou fazer fio não, Ângelo, porque eu não quero ficar com a cara larga, com a cara de pera, né? Então, por isso a gente vem mudando, a gente vem aprimorando. Então hoje, galera, é uma oportunidade de você conhecer a história, de você conhecer o que acontece lá na Coreia, uma técnica do Dr. Kwan, mais na horizontal, levantamento em bloco. Outra coisa que eu falo muito, vocês precisam reconhecer, vocês precisam identificar o vetor de envelhecimento do seu paciente. Os fios, eles precisam agir juntos contra o maior vetor de envelhecimento do teu paciente. Então, é a chave, tá aí, ó. Uma técnica lá da Coreia. Essa técnica, gente, não volumiza nada, nem aqui, nem aqui. Por quê? O formato de face dos coreanos, eles não querem volumização. Então hoje é uma oportunidade de você volumizar o teu paciente no lugar certo, de você evitar intercorrência, de você entregar um formato de rosto no pós imediato mais natural, de você trazer para o teu consultório uma técnica mais simples. Se é mais simples, se é mais rápido, certeza que é mais segura e com risco de intercorrência menor. Tem um monte de exemplos, gente. Jana Dias, que hoje é da equipe Drate, a Jana veio para mim e falou assim, Ângelo, eu não quero fazer fio com nó de jeito nenhum, eu não consigo, meus pacientes não admitem, por isso eu vim te procurar. E aí ela veio me procurar, isso já tem muito tempo, e foi uma mudança de chave na vida da Jana. Não sei se Jana está aí, mas ela pode me confirmar, e pode ser uma mudança de chave na sua vida profissional com os fios de PDO também. Vamos seguir. Olha o videozinho. Dr. Kwan fazendo. Cada fio em um pertuito, Luciana. Eu só boto no máximo 2 fios por pertuito. Olha o Dr. Kwan fazendo. E aqui tá o tema da aula de quinta. Aqui tá o tema da aula de quinta. Eu só coloco a mão na hora de instalar o fio ou eu pinço. Muita gente essa semana me perguntou, Ângelo, estão falando que não é para pinçar, é só para puxar assim, ó, e ir direto com fio. Pinça ou não pinça? Tem a blusa também para semana que vem, ó.
Essa aqui é sensacional, adoro essa. Dá pra ver aí? Galera, literatura só fala o que tem base científica, base anatômica. Vamos seguir. Outra técnica do Dr. Kwan, em bloco, 3 pro Jaws. Isso aqui a gente faz direto, o Dr. Kwan só faz assim também, igual a Irina. Tem pergunta? Olha aí. Pertuitos lá em cima. 1 fio por pertuito. Gente, o Dr. Kwan é o cara na Coreia. Não é possível que ele faz um negócio que não dê certo. Não é possível. Só a entradinha. Não precisa. Olha o que ele fala agora, ó. Não precisa reganhar o pertuito. Por quê? 1 fio por pertuito não vai acontecer. 1 fio por pertuito é quase impossível de acontecer o que eu falo muito. Trauma no pertuito vai dar M. Não vou falar palavrão hoje, hein? Trauma no pertuito vai dar trauma mecânico no pertuito. Dá muito ruim. Aqui está uma união. Dá não, gente? Quem já deu ruim aí? Isso, aquela anterior é para jaw. Pode usar fio especulado nessa técnica, Gabriel? Essas técnicas são de fio especulado. Hoje a gente está falando só de fio especulado. Quando eu vi isso aqui lá no Dr. Kwan, o que o Dr. Kwan falou para mim? Para todo mundo que estava lá. Se eu cruzar um fio aqui, ó, eu volumizo pré-maxila. Preste atenção no que ele falou. Um cruzamento de fio, eu vou volumizar em pré-maxila. Não vou volumizar aqui, que é onde fica, ó, quando eu puxo demais essa área. Então, quando ele falou isso aqui, foi quando eu desenvolvi o Drat Face, quando eu desenvolvi a minha técnica dos fios de tração. Eu só fiz isso aqui, peguei isso aqui que ele falou e botei de acordo com o envelhecimento nos nossos pacientes aqui do Brasil. Só ajeitei a vetorização e estou aprimorando cada vez mais o traçado do Drat Face. E aí, ó, volumiza aqui. Volumização de pré-maxila, não volumiza aqui. Com esse desenho, com um fio cruzando. Ah, esse estudo aqui, ó, mata. Mata. Vou até parar um pouquinho. Galera, quem conhecia esse estudo aí? Fala pra mim. Qual o calibre do fio? Qual fio? O Sculpt é 18G. O especulado 19G. Quanto mais grosso o fio, melhor. Letícia. Limite mecânico. É o que eu já falo há muito tempo. Ele aí não me deixa mentir. Limite mecânico do fio. Olha esse teste. Amarrou a pele do frango em cada lado. Um pedaço de carne do frango. Manteve isso aqui, manteve essa estrutura, esse teste de prova, e passou um fio especulado pela pele, pelo pedaço da carne do frango e pela pele de novo. Isso aqui, a pele, né? Pele e a carne do frango, a pele simulando o SMAS, simulando o que o fio prende e consegue levantar. Os compartimentos superficiais de gordura, aqui está sendo simulado pela carne do frango. E aí, olha o que acontece. Olha o que sobe. Olha o poder de elevação. Um fio. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver o que levantou? E eu falo assim para os meus alunos, ó. É isso que você pode entregar. Não promete mais do que você pode entregar. E aí vamos pensar. Eu sempre faço essa brincadeira. Se eu passar mais um fio aqui, o que acontece? Fala para mim aí.
Se eu passar mais um fio, não vale meus drates. Se eu passar mais um fio aqui, o que acontece? Se eu passar o segundo fio, o que acontece? Vai pensando, se eu passar o segundo fio, sobe mais? Sobe o dobro? É importante a gente discutir. Então a gente chegou à conclusão, se eu passar mais fio aqui, vai subir mais um pouquinho. Se eu passar mais um, se eu passar mais dois, se eu passar mais três. Se eu passar mais de 4 fios, vai continuar subindo? Esse espaço vai continuar aumentando? Fala comigo. Não vai. Por quê? Tem um limite que o tecido se permite ser reposicionado. Não adianta eu passar 10 fios aqui, que isso aqui não vai chegar aqui. Eu falo muito, respeita o limite tensional de cada fio e respeita o limite tensional do compartimento superficial de gordura. A gente não faz cirurgia, a gente não desloca, a gente não corta os ligamentos. A gente não descola. Então tem um limite que você pode reposicionar isso aqui. E tem um limite do fio. Mas o que vai acontecer de melhor se eu passar mais fios aqui? Durabilidade a longo prazo, neocolagênese, estímulo fisiológico. Então isso aqui, gente, vai colocando fio aqui e pensa o que vai acontecer. Eu nunca vou conseguir chegar com isso aqui até aqui. Eu só vou conseguir chegar aqui se eu fizer uma hipercorreção. Uma hipercorreção pensando nos fios e pensando no tecido. E hipercorreção, se eu jogar isso aqui para cá, ó, amarrar todos os fios, vai subir. Mas não vai se manter no lugar. Tudo certo? Tudo bem, gente? Esse artigo vocês têm que ler. Perfeito! Colocando muito fio pode acabar volumizando uma área indesejada. E a área indesejada é aqui, ó. Na minha aula, eu uso esse artigo aqui para fazer os meus alunos, os meus drates entenderem que o subcutâneo, a espessura do subcutâneo é diferente aqui e aqui. Por isso que aqui a gente tem que ter o cuidado para manter o fio no meio do... Esse artigo aqui também a gente tem que ler. Por que eu botei esse artigo aqui? Está comprovado anatomicamente, estudo em cadáver. Onde eu tenho menor espessura de subcutâneo? É aqui ou é aqui? Aqui eu tenho menor espessura de subcutâneo. Por que eu estou falando isso? Eu preciso ter subcutâneo para esconder o meu possível nó. O grande problema, eu falo muito isso, o problema não é dar nó, né? Eu respeito toda a técnica, respeito todos os meus colegas, tenho amigos que fazem técnica com nó. Agora, o nó tem que ficar no lugar. O nó tem que ficar no lugar certo. Eu falo, coloca essa porcaria desse nó no lugar certo. Tem que estar lá dentro do subcutâneo. Trauma mecânico na pele vai dar ruim. Não pode. Só que aqui tem pouco subcutâneo, galera. Então é difícil. É difícil. O único lugar que eu dou nó nas minhas técnicas é o drate sobrancelha, lifting de sobrancelha. O único lugar. Mas eu preparo muito a entrada, o pertuito, e eu preparo muito a casinha do nó. Tem muita técnica pra gente, na hora que eu internalizar, esse nó tem que ir pro lugar. Nos meus casos, eu uso um fio por pertuito, ou no máximo 2, eu falo assim, ó, cuidado também na hora de cortar. Porque se cortar errado, se cortar sem apertar a pele, pode ficar também um trauma de um fio ali. Mesma coisa quando dá o nó. Pior ainda, além do volume do nó, se cortar,
o fio que você deu o nó e ficar a pontinha ali próximo do nó, vai dar ruim. Então, cuidado, cuidado. Dificuldade para botar esse nó para dentro no lugar certo, risco de intercorrência, volumização no lugar errado. Isso aqui não pode. Isso aqui não pode de jeito nenhum. Se você faz técnica com nó, aí no final de tudo o nó não entra de jeito nenhum, vai dar ruim. Você vai ter muita dificuldade para botar esse nó para dentro e pode machucar o teu paciente. Então, gente, não é o jeito errado, o jeito certo. O jeito errado é você não respeitar o trauma que não pode ter no teu paciente. Não pode ter trauma no pertuito. Esse pertuito tem que fechar em 2 dias. Se o pertuito não fechar, alguma coisa está errada. Então o jeito errado é deixar trauma no pertuito, no lugar que você entrou. Não pode ter trauma. Não pode. Não pode ter trauma mecânico. Não pode ter nada impedindo o buraquinho que você fez com a sua agulha. Detalhe direitinho, não pode ter nada impedindo o pertuito de cicatrizar. O jeito certo é isso aqui, ó. Eu mando meus alunos, passa a mão aqui. Se tiver alguma coisa, põe nariz então, se tiver alguma coisa machucando o seu dedo, espetando, volta e não deixa o paciente ir embora com aquilo ali. Priscila, tô perguntando por que você só dá nó na sobrancelha. Boa pergunta, Priscila. Lift de sobrancelha, a área supraorbitária é uma área muito difícil da gente conseguir manter o lifting durante muito tempo, tá? Essa área aqui, eu não tenho um subcutâneo, uma extensão de fio tão grande para segurar. Essa área aqui eu tenho uma mímica muito ativa. Tanto é que hoje os fios estão todos aqui para lateral, lifting lateral, porque é uma área da face que é uma área mais fixa. Aqui tem que estar com toxina prévia, e aí a gente faz o nó para conseguir sustentar um pouquinho mais. Não é para ter uma hipercorreção demais. Então a gente faz um nozinho aqui só para segurar um pouco mais. Mas tem várias técnicas também de sobrancelha que não fazem o nó. E a gente consegue também uma elevação. Agora, a grande sacada é, quanto mais eu repetir o meu lift de sobrancelha, mais eu vou fibrosar, eu vou dar características mais fibróticas para essa área e menor vai ser a pitose. Tem que prestar atenção se tem perda estrutural nessa área também. Beleza? Lembrei de uma técnica agora com os fios Matrix e fio filler, que a gente consegue volumizar essa área aqui. E aí vai ajudando no nosso fracionamento, tá? 3 fios filler aqui, ó, 3 fios Matrix acima da margem supraorbitária. Volumização dessa área com fio. Então tem que ir ajudando. Mas o lift de sobrancelha é muito difícil. Eu já falo assim para o paciente, ó, não tem uma durabilidade muito grande. E a gente faz de uma maneira que isso aqui, ainda mais na sobrancelha, né? Se eu tiver dificuldade para botar o nó para dentro, eu vou tirar toda a minha tração. E tem um jeitinho também de ir arrastando. Não tem muito subcutâneo. Tem que ter cuidado para não superficializar. Eu não posso usar muito fio também, porque pode ficar aparente. Uma dica para sobrancelha: arrasta no periósteo. Aqui, ó, levanta o canhão e vai embora. Como se estivesse botando por baixo do periósteo. É cânula, não é agulha. Antigamente eu fazia fio ancorado aqui, a gente passava por baixo do periósteo, mas era com agulha. A gente usa cânula, então a gente tenta ancorar em periósteo. Beleza? Quem foi que me perguntou isso? Patrícia. Então, galera, o problema não é fazer o nó.
tá? Eu consigo viver muito bem, meus pacientes... Priscila. Priscila, obrigado Priscila pela pergunta. Eu consigo viver muito bem sem o nó há muito tempo, beleza? Olha só, o problema não é dar o nó, o problema é... A penúltima live foi sensacional do lift temporal. Eu dei um link, para quem me mandou direct, eu dei um link de um cara, um americano, que ele falou dos riscos de fazer o preenchimento nessa área. E uma frase dele é assim, ó: o quanto de ganho vai valer para o risco que você está correndo? O quanto de diferente vai ter de ganho a longo prazo para o meu paciente? Vai compensar o risco de fazer um nó aí e ficar superficial? O risco do pertuito não fechar? O risco da infecção disseminar? Graças a Deus, está acontecendo cada vez menos isso, mas ainda acontece. Tá? Então, gente, ó, a primeira pergunta: o que houve? O pertuito não fechou. Outra frase: se esse raio desse pertuito não fechar em 2 dias, abre de novo e tira o que está impedindo o pertuito de fechar. Não fica passando rifocina, não fica enrolando, não prescreve antibiótico direto. Tem que mexer aqui, ó. Se o pertuito tá ruim, tá feio, pode ser um cabelo que entrou também, trauma mecânico no pertuito. Se a cicatrização tá ruim, gente, não espera para ver. Qual o tratamento para infecção? Fala para mim, vocês, vai. É aula de segunda, é aula de quinta. Na minha aula é assim, tem que pensar. Não é só eu ficar falando, não. Qual o tratamento para infecção? Olha aí, ó. Essa paciente aqui odiou. Antibiótico, Patrícia. Tá errado, Patrícia. Meio termo. Fio, Ariane. Ariane é minha aluna, já sabe. Remoção da causa, antes de pensar na medicação. Aqui... remover a causa. Quem? Jamile. Jamile também é minha aluna. Já foi, né, Jamile? Arrasando. Olha aqui, ó. Abre o pertuito, tira a causa. Remove a causa. Não adianta. Se não mexer e passar antibiótico, vai cronificar. Tem muito caso assim. Depois de 3 meses, infecciona de novo. O paciente tem uma queda no sistema imunológico, infecciona de novo. Então, gente, tem que mexer. Tem que remover a causa. E aí entra com antibiótico na hora. Beleza? Aqui, ó. Minha paciente, quando eu fazia nó. Vocês conseguem ver a volumização aqui? Ó. Hoje, cada vez menos os pacientes querem ficar com cara de pera invertida, né? Então, o meu foco é volumizar aqui. E aí vou dar mais uma dica de ouro. Quando eu falo volumizar, é só por organização dos compartimentos superficiais de gordura. Se está faltando estrutura profunda, completa a frase aí. Se está faltando estrutura profunda, osso ou gordura profunda, o que tem que fazer? Junto com o fio, fortes projeções ósseas são essenciais para a manutenção do tecido reposicionado. Então, gente, teoria, a gente falou de técnicas associadas aos fios de PDO. Estou falando aqui só porque eu lembrei que aqui, ó, eu consigo volumizar com a técnica DRAT, com um cruzamento, um fio por pertuito, um cruzando. Eu consigo volumizar pré-maxila, não volumiza aqui. Mas essa volumização de pré-maxila é tecido mole. Devolve para o teu paciente o que está faltando. E na hora certa. Letícia, por que alguns artigos defendem um nó em temporal? Temporal é outra história. Tá? Eu faço o temporal sem nó. Por quê?
A grande sacada é saber onde você está indo com seu fio. Falei muito da tecnologia dos fios. Tem que saber anatomia tecidual. Você tem que encontrar os pontos de maior fibrose, os pontos de fixação. Tem um livro do coreano que ele fala perfeitamente isso. Procure os pontos de fixação. E no temporal é muito fácil de errar a face profunda do temporal, que é o lugar de maior fixação nessa área. E aí você pode não conseguir o efeito lift. Beleza? Coloca o fio, Érica, faz a tração e não dá nó. Não dá nó. Não dá nó. O fio é dermo-sustentável. Eu já trabalhei muito com nó. Na época que eu fazia fio ancorado. Mas eu dava nó em estrutura fixa da face. Eu não dava nó no subcutâneo. E não dá para dar nó no ligamento. Nossa técnica é escura, é às cegas. Eu não consigo ver certo onde está o ligamento. Dissecando o cadáver, já é difícil eu achar o ligamento zigomático. A gente vai estar com fio no subcutâneo. Não quer dizer que eu vou dar nó lá e eu vou estar dando nó no ligamento. Tudo bem? Olha eu aí, ó. Olha a volumização lateral. Eu odiei esse formato do meu rosto. Eu precisava volumizar aqui. Tá? Na época, nó. Não pode de jeito nenhum deixar o paciente assim. Ah, Ângelo, vai sair. Já vi caso que não saiu. Já vi um monte de caso que infeccionou. Não dá para hipercorrigir e deixar o paciente todo marcado. Os pacientes não podem achar que isso é normal. Eu fico chateado. Vou vir para cá. Eu fico chateado quando vem um paciente para mim e fala assim: ah, Ângelo, eu não vou fazer fio não, porque eu não quero ficar todo marcado. Isso não pode ser uma característica do tratamento com os fios de PDO, gente. Lá fora não é assim, ninguém sai todo marcado. Ah, Ângelo, uma pequena marquinha? Pode acontecer. Agora, isso aqui não dá. Ficar todo dobrado? Você gostaria de ficar um dia assim? Não faça para o seu paciente o que você não aceitaria para você. Beleza? Além de infecção, pode formar uma fibrose. Olha aí, ó. O que aconteceu aqui? A aluna me garantiu: Ângelo, eu botei o nó para dentro. Eu tive todo o cuidado. Boa noite, Amanda. Tô aqui vendo, hein? Agora eu tô aqui. Mas o que aconteceu? Às vezes a pele do paciente é muito fina. Falei lá naquele estudo anatômico, pouca espessura de subcutâneo. Às vezes no corte do fio também é muito importante, gente. Deu nó ou não deu nó. O corte do fio, segurando o fio, aperta a tesoura lá embaixo. Depois passa o dedo. O corte do fio é muito importante. Se ficar uma pontinha espetando, vai acontecer isso aí. E aí, o que faz? Falei, remoção da causa. Não espera, gente. Se não fechou em 2 dias e ficou vermelho, se saiu secreção, pelo amor de Deus, não espera. Não espera. Aqui não precisa nem anestesiar. Vem com agulha, pertuito, drena, drena, drena. Vem com uma pinça, a gente tem um monte de pinça, um porta-agulha. Puxa, tira o máximo que conseguir do fio, do que está traumatizando. E aí sim, antibiótico sério e acompanhamento sério do teu paciente. Não demora para agir. Olha aí, literatura. Fiz questão de colocar capítulo 42, página 42. Olha o que está escrito. Se 4 fios... Não fala do nó, tá?
Mas olha, fala da quantidade de fios por pertuito. Se 4 fios forem inseridos em um mesmo ponto de entrada, a probabilidade de ocorrência de abaulamento do ponto de entrada é alta. O que o livro prega? Menos fios por pertuito. Quanto mais fio por pertuito, maior o risco de ficar aquele trauma próximo do pertuito. Então, tá lá. Pode procurar no livro. Gente, quem não tem esse livro tem que ter para ontem. Anatomia do Pinçamento. E vai ser a live de quinta. Pinça ou não pinça? Tem livro falando da técnica do pinçamento. Quando eu fazia russo lá, ancorado, que eu falei que eu amarrava, tem que pinçar muito. E a gente vai ver o porquê do pinçar. Ativando os fios, ó, um a um. A galera tem dúvida. Ah, Ângelo, você bota um fio por pertuito. Como é que ativa? Ativa respeitando o poder de tensão de cada fio. Resultados naturais, ninguém quer ficar deformado. O Vinícius, o professor do Drat, também fala assim, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele faz uma brincadeira. Puxa para frente, para trás, para cima e para baixo. Respeita. Aqui tá o desenho. Ah, eu ia falar. Período orbital não pinça, né? Não entendi. Eleni, eu fiz a revisão científica desse livro. Os autores são um grupo de coreano e o principal é o Dr. Kim, que é um anatomista. Tá aqui para vocês, ó. Que eu tive o prazer de estar com ele. Dr. Kim é dentista, anatomista, sensacional. E eu tive o prazer de fazer a revisão científica. Tá aqui, ó. Só que botaram meu nome com acento, viu? Junto com a Gabi Giro. Então, galera, orgulho de ter trazido, de ter feito parte de trazer essa literatura para o Brasil. Para mim, esse slide aqui é a chave. Respeitar o poder mecânico de cada fio, saber que eles trabalham em conjunto e que o levantamento em bloco vai permitir que uma área maior seja tracionada. E aí tem muitas questões que levam ao nosso planejamento do Drat Face. Vamos lá! Eu quero print, eu quero que me marque o livro da minha seguidora que estava aí, que ela ganhou, foi esse aqui, ó. Vou mandar para você. Se você tiver aí, a gente fez essa brincadeira, ela ganhou esse livro. Foi a minha primeira publicação da técnica Drat. Tem aqui, gente, a técnica Drat. Olha eu aqui, ó. Então, ó, você que ganhou o livro nessa brincadeira, calma que eu vou fazer de novo. Vocês têm que printar com a blusa. A 10ª postagem com a blusa, eu vou mandar a blusa. A técnica Drat aqui, ó. Vamos lá. Para começar a trabalhar com os fios de PDO e para se manter no mercado, você precisa ter uma técnica segura, eficaz e simples. O paciente tem que voltar e querer fazer os fios de novo. Se for uma experiência ruim, ele não vai fazer de novo e aí não vai dar certo, precisa de manutenção. Lembrei o que eu ia falar. Experiência agora é de sábado, na clínica da especialização.
paciente falou assim, eu fiz fio, aí tava com um nó incomodando aqui, teve um problema que o nó não entrou, né? Aí ficou com outro problema aqui, fez vários. Ela falou assim, se eu soubesse que ia me dar... Claro, não deu problema nenhum maior, não infeccionou, tá? Mas deu parece que ficou um lugar que o nó ficou um pouco travado, ela ficou travada por conta do nó. Aí ela virou e falou assim, ela teve que tomar corticoide por 2 meses por conta desses fios que fizeram a técnica com nó. E ela virou pra mim assim, se eu soubesse que os fios de PDO... Aí olha o que ela falou. Se eu soubesse que os fios de PDO davam tanto problema assim, eu não teria feito só os injetáveis, só o preenchimento. Porque a colega dela, o planejamento foi só de preenchimento. Tá? Então isso que não pode acontecer. O paciente ficar desmotivado, o paciente ficar desacreditado e o paciente ter uma experiência ruim no transoperatório e no pós-operatório. Não pode. Por uma técnica segura, eficaz e simples. Beleza, gente? E vocês podem escolher. Eu não obrigo ninguém a fazer do jeito que eu ensino, né? É experiência, é anatomia, é o cuidado com o seu paciente e é você se identificar com as técnicas. Beleza?